Hello, ladies and gentlemen, eu sou o Crono, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ouroboros. Desta vez, para trazer um review sem spoiler, mas nesse mesmo vídeo eu vou trazer ele com spoiler também. Então eu vou fazer uma pequena separação para vocês que ainda não viram, mas que ainda querem ver, e aqueles que já viram e já sabem mais ou menos o que eu vou falar. Então, nesta primeira parte, vamos falar de como era a expectativa de alguns, nunca foi a minha, porque eu já não esperava bosta alguma. E estamos falando dele, de DMC Netflix, Devil May Cry, animado pela Netflix. Ai, caralho. Vamos ver. Só um pequeno detalhe, eu vou comentando em cima. Vamos lá. Olhando assim, você pensa, pô, legal. Mas pera, o que a polícia tá fazendo enfrentando o Dante? Oh, legal. Trilha sonora do game, Netflix, talvez seja bom. Você vê algumas cenas que vão acontecer lá pra frente, demônios invadindo, um coelho sinistro. Tudo isso parece bem promissor, ó. Pô, bacana, era do demônio. Meu exército precisa atacar a cidade. Ó, os demônios estão atacando a cidade. Bem Devil May Cry. Enfrentando a polícia. Cara, a polícia não dá conta de demônio nos games. E beleza, uma série na Netflix já me deixa preocupado. E beleza, o Dante enfrentando um inimigo aleatório, uau! E aí um cara de terno sinistro, explosões, que lindo, magnífico. Esses caras estavam em Devil May Cry 3, uau! Temos uma referência, avião explodindo, peraí, isso aí não é... Ah, nossa, Lady, tá diferente. Tá, Lady é policial? Dante esquivando de bala, bota a propulsora. E aí, beleza, o Dante tancando tiro. Temos em Devil May Cry 3, olha, alguma referência. Uma história nova. Ah, não, isso é ruim. E uau, bicho gigante, coelho sinistro, Dante e tal. Parece que o Dante é um real protagonista disso aí, né? Olha, ó, referências. Pera, ele vai surfar no míssil ou só parece? Nossa, não era o Ângelo, vulgo Virgil. Deve ser foda, deve ser incrível. Olha, um Devil Trigger. Uau, olha o Dante na capa. Que lindo, magnífico. Estreou já faz tempo. Uau, muito bom. Bom, review sem spoilers. Trilha sonora fraca. Não é que as músicas sejam ruins, só não combinam com Devil May Cry. E olha que tem coisas que são referências óbvias, e referências é uma coisa que tem bastante. Muita referência. Gente, se fosse só por referência, seria 10 de 10. Mas só na referência, pera, não dá pra fazer. É uma história de Devil May Cry. A história do Dante em Devil May Cry. Temos ali uma visão do Virgil. Então, certamente, a gente vai ter ali mais ou menos, porque dá pra ver pelos bosses, uma adaptação de Devil May Cry 3. O que é um dos melhores jogos, para alguns o melhor jogo. Para mim, é Devil May Cry 5. O último que saiu, para mim, é o melhor jogo. Tem de tudo. Você tem personagens diferentes, você tem gente nova, uma história bem construída, muita coisa acontecendo na Terra, apesar que os cenários não são tão bons em Devil May Cry 5. Mas o 3 é simplesmente a história linda, perfeita, amarradinha. Mostra o Dante no início de carreira, seria um ótimo começo. Seria um começo perfeito, começar por Devil May Cry 3. Seria maravilhoso. Mas será que dá pra viver só de referência? Será que a Netflix não vai fazer nenhuma cagada? Bom, ainda não é spoiler, mas a trilha não... Ah, gente, a trilha foi tão decepcionante. E olha que tem Evanescence, Rage Against the Machine, Papa Roach, outras bandas de new metal que estão tocando lá que eu não lembro exatamente quem são. Ah, mas às vezes quando eu toco algumas músicas eu me sinto vendo Tony Hawk. Sabe, Tony Hawk 2? Um dos jogos com a melhor trilha sonora original, soundtrack, né? Não é original porque são músicas famosas dessas bandas. São trilhas sonoras lindas, assim. Mas
São trilhas sonoras que marcaram Tony Hawk, que marcaram o joguinho de skate, que não marcaram Devil May Cry. Ah, mas soube que toca Buried Delight, aquela música maravilhosa, numa versão cantada um pouco diferente, dessa vez por uma cantora mulher. Isso certamente não é um problema, a música ficou bonita, linda, gostei. Apesar de que eu prefiro o original. Mas, olhando tudo isso sem dar spoiler, eu posso dizer que a nota que eu daria depois de ver esses 8 episódios, confesso que eu parei no meio para assistir Inuyasha, que eu já tinha visto, mas eu vou rever o Inuyasha porque tá mais interessante. Verdade é que a nota que eu daria para Devil May Cry de Netflix, fiquei tentado a falar 2, mas 5. Tá bom, 5 tá bom. E é isso. Nota 5. Aqui encerra a parte sem spoilers. Daqui pra frente vai ter spoiler. Então, assista o vídeo pra sua conta e risco. Com spoiler. Ruim, horrível. Nossa, cara, como é ruim. Me fez sentir saudade do anime antigo de Devil May Cry. Cara, que bagulho ruim, dói. Eu dormi no meio, fui ver outro anime, fui ver outra coisa, fui me distrair, porque o bagulho tava cansando. Gente, ó, pra começar, pra quem achava que o Dante é o protagonista absoluto, apesar que ele não foi nem protagonista nos últimos jogos, no 4 protagonista certamente é o Nero, no 5 também temos o Nero, dividindo com o Vi e o Dante. Mas no 4 é o Nero com o Dante. Temos ali aparições da Lady, temos ali aparições da Trisha. Isso nos jogos. Na animação, nessa versão Netflix, temos o Dante fazendo algumas cenas como protagonista, mas definitivamente ele foi divulgado como protagonista, mas de fato sofreu o efeito He-Man. Lembra dela de Eternia? Sim. Ele sofre o mesmo problema que o He-Man sofreu naquela animação que prometia trazer. Nossa, eu lembro até hoje que você viu o He-Man, seu campeão e etc. E aí você viu o He-Man lutando com esqueletos, você já imaginava que ia ser isso. Aí você vai assistir, a protagonista é a Tila. Nesse caso, a protagonista é a Lady. Dante, assim, tem os seus momentos de protagonista, mas a maior parte é focado mais na Lady, nos sentimentos dela e uma outra história que não é a história da Lady nos games. Tem seus paralelos, mas Lady policial, toda uma galera PM, entre aspas, um esquadrão de elite de caçadores de demônios que tá lá pra encher linguiça. Gente, mas é ruim. E assim, o visual da Lady é horrível. Assim, não, é um uniforme de um cara, de um soldado comum com a cabeça da Lady. E ela é chata. Ela não tem metade do carisma que ela tem nos games. Resumo da história. Eventualmente, demônios vêm do mundo deles, aparecem na Terra. O Dante já trabalhava com isso, lidando com isso de algumas formas. E ok, faz parte da história normal de Devil May Cry. Mas o governo dos Estados Unidos já sabia, e tinha gente que teorizava que era alguma coisa dos russos, para dar um clima meio Guerra Fria, meio teoria da conspiração e blá 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 blá. Toda essa parte é pura bullshit, pura bobagem. Mas não vamos focar nisso. O lance é que, enquanto isso vai acontecendo, Dante é atacado por um Virgil. É um Virgil que não é o Virgil, que fica muito claro que não é o Virgil. E aí que você tem pela primeira e única vez, para dizer que é a única não.
toca assim o tema do Dante, é o mesmo tema que vocês ouvem no início de Devil May Cry 3, que também aparece nos outros jogos da franquia, que é do Dante. Mas se descobre que, na verdade, aquele que era o Virgil era só aquele bicho azul que vocês viram no trailer. E, bom, ele estava atrás de um amuleto do Dante. Amuleto que servia para que aí vem as explicações físicas, quânticas, para criar uma barreira feita por Esparda que separa o mundo dos homens do mundo Makai, que seria o inferno. E aí eles decidiram, para não pesar muito, chamar isso de Makai, porque não é um inferno bíblico. E, sinceramente, eu não lembro dentro de Devil May Cry o inferno ser chamado de Makai. Eu não me recordo disso. Até porque quando eu peguei, eles já chamam de inferno, Hell. É o mundo dos demônios, mas lá é Makai. Se tem alguma coisa, eu não sou um especialista em Devil May Cry. Mas mesmo não sendo especialista, sendo só um cara que jogou o 3, o 4 e o 5, eu não joguei nenhum e nem o 2, apesar de ter sido na minha época, mas eu tava ocupado com outro jogo, Resident Evil. Então, eu não peguei e joguei o primeiro e o segundo. Eu fui jogar o 3, eu comecei pelo 3, depois tive acesso ao 4, depois joguei o 5. Mas eu conheço a história suficiente para saber como que elas são. Por exemplo, Lady não é policial, devota ao governo americano e hiperconservadora. Ah, Jesus Cristo. É ruim, nossa. Os problemas começam a piorar, porque qual é a história, já dando spoilers? A história basicamente é que eles precisam de 2 amuletos, o coelho já tem um e o outro que está com Dante. Dante que pensa que seu irmão Virgil foi morto junto com a sua mãe anos atrás de um ataque do Mundus, que não dá as caras. Este coelho tem um dos amuletos que seria o do Virgil e está invadindo o mundo humano, trazendo hordas de demônio com ele, e esses demônios estão causando um caos, só que um cara já sabe mais ou menos de tudo isso, do Esparda, do amuleto do Dante, e da divisão entre os mundos, e tem um professor nerd que parece um Einstein negro, e etc, que é um cara muito inteligente e tal, e ele manja da parada toda, coisa que o Dante não sabia. O Dante não sabia nem que ele era meio demônio. Fica foda. E aí, assim, um spoiler do começo dessa aventura Netflix. O Dante toma um pau da Lady logo no comecinho e é capturado com taser, sabe? Arma de choque. Uau, quer dizer então que se as hordas de demônios do inferno viessem no game com taser, teriam vencido Dante lá em Devil May Cry 3, lá no comecinho? Mano, o bicho segura uma guitarra elétrica, literalmente dando choque nas coisas, enfrenta inimigos com eletricidade, e aqui ele é parado por um taser. Um não, né? Vários tiros de taser, mas porra, taser! E assim, é difícil você acreditar que aquele carinha da Netflix é esse cara aqui, ó. Vamos lembrar. Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you, and you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. O cara tancou um tiro na testa. Pegou uma bala nos dentes. I'm beginning to think I've got rotten luck with women.
Não dá pra conciliar uma coisa com a outra. Não parece o mesmo cara. E assim, ele é até dito no começo como um caçador de recompensas incrível, que luta com demônios, com habilidades inacreditáveis. Vai grupo inteiro de mercenário lá e toma um cacete. O problema é que é tocando new metal. Sabe? Tocando músicas que não combinam. Devil May Cry é metal mesmo. Metal pesado. É um rock, mas não é qualquer rock. É uma trilha característica. É a mesma coisa que eu falar aqui, sei lá, eu vou fazer uma trilha de pagode para um evento do Zeca Pagodinho, que na verdade canta samba. E aí na hora de eu contar a história do grande Zeca Pagodinho e toca Chitãozinho Chororó de fundo. É música brasileira, pelo menos, né? Mas não é a mesma coisa, não combina. Tipo, sabe, a trilha não casou, não deu certo, não faz sentido. A trilha não casou. É uma boa trilha? É, mas não pra Devil May Cry. Uma ótima trilha, mas pra um outro tipo de animação de jogo, de outra coisa. Eu até escuto aquelas músicas no meu fone de ouvido, tranquilamente, gosto. Mas não combina com Devil May Cry. E ao mesmo tempo, um Dante nerfado, fracassado, que não sabe quem ele é, não sabe de nada do seu passado, não entende merda de nada, aonde quem vai contar tudo pra nós, telespectadores, e pro próprio Dante, são os outros personagens do governo. E os demônios, né, às vezes. Sério, o governo que vai colar, ó, Dante, ó, você não é humano, cara, você nunca se tocou que você não é um ser humano normal, você tem regeneração, cara. Uma pessoa normal não se regenera. Ninguém contou pro Dante que as gente, pessoas comuns, civis, não fazemos isso. Ele nunca pensou, ele é burro. É um Dante idiota. Ele não sabe que um ser humano comum não é o Wolverine. E o Dante vem com aquele papo de não, eu sou tipo um super-herói fodão. O Dante até tem uma síndrome de super-herói, mas ele não quer ser um parceiro Marvel. E a verdade é que essa adaptação Netflix, né, é assim, é o mal da adaptação ocidental de alguma coisa oriental. E eles acreditam como, tipo assim, ah, não, mas foi escrito por alguém ligado à franquia Devil May Cry, etc, que manja da história pra caralho. E parece que não manjava bosta nenhuma, ou se manjava, teve todo o roteiro mudado, porque ficou uma bosta. Ficou ruim. Aí tá lá, o Dante é capturado, e vai lá o Coelho Sinistro fazer as artimanhas dele, porque ele precisa das duas partes do amuleto, e esse amuleto é roubado, e o Dante vai atrás, e ele é nerfado pela polícia, pelo governo americano, que tem seus próprios planos, que tá lá a Lady, que assim, gente, o design da Lady é isso. A Lady Netflix é isso. Ah, então você queria ela com uma roupinha sexy? Queria. Não vou mentir? Não vou mentir. Eu faria essa cor. É o original. Ah, eu não quero um cara com a cabeça da Lady falando que é a Lady, interpretando a Lady, porque fica uma bosta. Mas pelo menos que fizesse sentido ela ser uma agente do governo americano a serviço do vice-presidente, onde o presidente é um texano maluco conservador e o vice-presidente é um conservador religioso fanático. Ah, Cristo. É assim, é no mínimo bizonho, para não dizer outra coisa. Mas na Netflix é assim, o problema são os americanos malvados que estão oprimindo os demônios que estão invadindo a Terra. E aí vem um detalhe, ó, assim, o anime da Netflix tenta fazer uma alusão com refugiados, o que nada tem a ver com Devil May Cry. Os demônios que invadem o game em Devil May Cry 1, 2, 3, 4, 5 são soldados. São mandados e comandados
por um demônio superior de elite, um general muito maior. Sejam mundos ou seja quem for. Eles não são famílias bonitinhas com crianças. O Dante não mata demônios bebês. Não tem a polícia americana oprimindo o demônio, tadinho. O demônio está sendo oprimido. Não, são soldados sanguinários que matam as pessoas, destroem, rasgam elas no meio. São coisas terríveis. Eles são brutos, são malvados. É um mal encarnado. É um mal. Mas não, aqui parte dos inimigos são pais, mães, refugiados que vieram do mundo terrível, do Makai, que a gente chama de inferno. Eles precisam de um lugar melhor para viver, por isso eles estão vindo para a Terra, porque ficar no mundo dos demônios é algo demoníaco, é horrível, isso é triste. Temos que ajudar essas pessoinhas. Governo americano, nos dê asilo, porque o lugar de onde eu vim é ruim. Como se no game você fosse invadido por crianças órfãos, pais e mamães querendo só um lugar para morar. Não, os demônios do game devoram pessoas, rasgam pessoas, comem as pessoas. E esses caras parecem que vivem o quê? De panqueca, waffles? Não, tem criancinhas, demônios, é toda uma sensibilidade, porque ninguém é mal de verdade, gente. A sociedade corrompe as pessoas, inclusive os demônios, tadinho deles. São só pessoas querendo viver a vida. Gente, o governo americano é ruim, o governo é mau, ele tá mandando os policiais caçarem gente inocente, são só bebês. Gente, é muito canal chamando isso de Devil May Lacrate. Devil May Netflix Lacrate Edition. Onde você... O real mal não é o demônio, é o Donald Trump. O mal do mundo é o Donald Trump, gente. É só o malvado presidente americano, conservador cristão, está oprimindo hordas de bebês, demônios inocentes, criancinhas e refugiados, mães e filhos que só queriam um lugar melhor para viver. Porra, a história do game, a história da franquia Devil May Cry não tem nada a ver com isso. Não tem nem... o governo tá lá oprimindo os demônios. Não tem isso. Logo no começo, essa é a jogada da Netflix. Trazer o problema dos refugiados, porque a polícia é preconceituosa com os demônios que no game comem crianças. Mas aqui, as crianças são os demônios. Como é ruim. E assim, design de personagem ruim. A animação até que é fluida, mas é ruim, sabe? A animação ocidental, falta brilho, falta ângulo correto de câmera, falta uma direção bem feita. Falta alguma coisa que transmita uma emoção, que te dê vontade de ver o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, assim, sem parar, sem querer ir ver outra coisa. Mas isso não funciona nessa animação, porque você, durante o que você vai assistindo, você vai falando, mano, tá chato. Começa a contar a história de infância da Lady e de como o pai dela virou um cara mau, isso de fato. Mas é chato. O jeito que é contado é chato. E a Lady, ela vira uma grande soldado do Estado americano. Porra, Netflix, você não... Assim, você acerta uma coisa ou outra. Tem um acerto e 500 erros. Nossa, série Resident Evil Netflix, que diga como é ruim. Cristo me salva disso aqui, porque é ruim demais. E assim, tem coisas boas? Tem. Sabe qual que é a melhor coisa dessa série no Netflix? O empregador, o cara que sempre contrata o Dante, que tem a voz do Babidi, se não me engano, na dublagem.
que é um cara muito engraçado, de fato, faz piadas. Na verdade, assim, a série inteira é piada. Bullshit, piada. Bullshit, piada. Explosão, desvio, cena de ação legalzinha, piada. Mas esse cara até que ele é interessante. Tem uma construção, demonstra caráter, demonstra falta de caráter. Parece ser o personagem mais humanizado dessa porra toda. Mas a Lady é uma ameba, burra pra caralho. Tem as suas sacadas inteligentes, até tem, mas no geral ela é burra. Porque ela não percebe o que tá acontecendo, mesmo o bagulho estando explícito na cara dela. Traiçoeira, vil, idiota. E todo mundo parece ser um bando de babaca. O Dante é idiota. O Dante é feito de otário por todo mundo. Nerfado, fraco, idiota, apanha. Faz uma coisa legal, apanha. É parado com taser. E vai lá, não sei o que. E aí, assim, pra não ter o mal das armas, Ebony e Ivory aparece comecinho e some. E aí eles usam uma pistolinha parecida com plástico que dispara balas de vidro com líquido antidemônio dentro. E como a Ebony Ivory praticamente não existem, nem a escopeta, nem as outras armas do Dante, então ele pega essas pistolinhas e vai lá combater o demônio com as pistolinhas com balas que não são chumbos, gente, não. É só um negocinho de vidro que se pega numa pessoa, machuca como se fosse uma bala normal. Mas perfura o demônio e machuca o demônio porque tem um líquidozinho. É como se fosse uma bala com um molho de alho acertando num vampiro. Só que nesse caso é uma bala com alguma coisa especial que afeta os demônios, porque os Estados Unidos já tem tecnologia para invadir o inferno se ele quiser. Ah, sim, claro, não são Desert Eagles, por exemplo. Não, gente, são beretinhas que parecem de plástico no game. No game não, né? Na animação, porque no game a Ebony e a Ivory são puro suco da fodacidade. Falando em fodacidade, a dancinha desse Dante é vergonhosa. Não, meu Deus, que dança ruim. Porra. Tudo bem, sei lá, deu algum problema, porque o Dante faz passos de Michael Jackson, faz uns negócios que a gente sabe que é da cultura pop. Só que o Dante, por exemplo, em Devil May Cry 5, ele é maravilhoso. Faz a dança perfeita, pá, jackpot, lindo, style. E aqui ele faz uma dancinha cringe, sabe? Que palavra horrível, cringe. Uma dancinha vergonhosa, uma dancinha Enzo. Spoiler, é o nome do vilão, Enzo. Sabe? É triste, é ridículo. Mas assim, a melhor coisa que você vai ter é a referência aonde o cara que contratou o Dante pergunta se ele tipo, tem alguma furada, alguma coisa. Foi a pior coisa que você colocou. Ele fala: ah, mas teve aquela vez em Raccoon City. Aí eu falei: porra, mano, imagina que muito louco. Teve um surto zumbi, alguém virou pro Dante e falou: Dante, talvez sejam demônios, vai lá resolver. O Dante chegou e falou: mano, isso aqui não são demônios, não, isso aqui é outra coisa. Cara, uma cena disso seria uma sacada maravilhosa. Os fãs de Resident Evil iam loucura. Sabe, nem fosse o Leon Clay passando no fundo, a Jill fugindo de um Nemesis, assim, sabe? Só, assim, de fundo, um flashback, e o Dante ali no meio, tipo... Nossa, aquele cara parece um demônio, mas... Melhor não me meter, o Dante indo embora. Mas não, ele só fica na citação. Ah, é, teve aquela vez que eu te mandei pra Raccoon City. Eu ri, eu confesso que essa parte eu até abri um sorriso, porque foi uma piadinha interessante. Pra quem gosta de Capcom, foi uma ótima referência. Falando em referência, você tem Shoryuken, você tem referências aos games, você tem referências a outros games da Capcom, você tem ali alguma coisa a la Mega Man, que também são franquias da Capcom. E assim, só que referência por referência, Dragon's Dogma 2, você tem um Dante e tem um Virgil, eles estão mais legais do que nessa animação. Tudo bem que o Dragon Dogma e o Dirty World são dois NPCs que são irmãos, só que gêmeos, mas são um pouco diferentes, porque é só no cabelinho. O que eles não fazem nada, só aparecem na quest da Esfinge, que eu vou trazer pro canal, porque eu já gravei, já fechei. O Dragon's Dogma 2 vai ter isso aí no canal. Mas assim, para dizer que não teve referência, teve referências. Mas outras coisas já fazem essas referências de maneira mais interessante.
E tá lá, vai lá, e o Dante luta com alguns inimigos que aparecem em Devil May Cry 3. E você pensa, nossa, então ele vai começar a pegar arma desses inimigos e vai usar, vai ter o Cerberus, o cão de 3 cabeças, vai ser louco, vai ser da hora. E não tem. É triste, não tem. Em resumo, vai lá, conta história pra contar de como uma criança foi parar no Reino Macá e aí faz uma animação completamente diferente pra ser uma coisa bonita. Nossa, eles mudaram a animação no meio da animação. Não, parece só que eles ficou sem grana e falou pra um outro cara, falou, mano, faz do jeito que você conseguir fazer, aí você anima esse episódio pra mim, depois a gente junta tudo e quando eles voltarem pro outro mundo, a gente faz a animação voltar ao normal. É isso que acontece mais ou menos no episódio 4, se eu não me engano. Pra mostrar que o coelho demoníaco, na verdade, é um ser humano que ficou bravo com o governo americano e tá aí fazendo um pano de bosta pra trazer demônios refugiados pra terra enquanto massacra pessoas e faz um monte de bosta. Refugiados que ele odeia, porque ele trata os caras maus, escraviza, faz experiência, faz um monte de bosta. Refugiados que só queriam viver em solo americano. Como é ruim, Jesus Cristo, como é ruim. Resumindo. Episódio 1 ao 4 é o Dante preso, passado dos vilões. Aí 4, 5, 6, vamos lá, matam um demônio, faz aliança com um pra lá. Aí temos os seres humanos sendo as coisas mais terríveis do mundo, na realidade não os seres humanos em si, mas polícia, governo americano. E assim, eu não sou o tipo de gente que vem aqui no canal pra ficar falando de ai, woke, ai, lacração, mas tá muito lacrate, tá muito, como diz o Linhagem Geek, tá muito lacrate. O nível de woke tá além da conta, é intancável. Sabe? Presidente texano, vice-presidente religioso. É basicamente Castlevania, onde a igreja, que sempre deu suporte ao jogador, normalmente um Belmont, é do mal, gosta de vampiro. E neste caso, gente, o governo é maligno, o inferno é cheio de refugiados, eles só estão procurando um lar melhor. Eles não foram banidos por Deus porque eles eram refugiados. Ou seja, Deus é mau. Se bem que em Devil May Cry, a parte dos anjos não é necessariamente uma coisa boa, e que fanatismo religioso é uma merda de fato. Mas você fazer isso pra você tentar humanizar demônios, como se eles tivessem família, bonitinho, lindo. Gente, existem casos dentro da lore de Devil May Cry que são ok. Sparda é uma exceção à regra, tanto que os outros demônios odeiam ele por ele ser uma exceção à regra. Por não ser normal fazer o que o Sparda fez. E é engraçado que eles fazem até uma associação a Esparta. Eles falam isso, né? Esparta, Esparta, mas Esparta não fica na Grécia, que é uma coisa que naturalmente acontece. Algumas pegadas são legais, mas isso não é. E aí, beleza, vão se encontrando soluções, armadilhas, e o Dante fica brigando com a Lady o tempo todo. O mesmo cara que no game humilha a Lady. E olha que a Lady é fodona no game. Pelo menos no game ela é fodona. Na animação a Lady é meio meh. Faz umas coisinhas legais, tem umas ideias boas, faz algumas coisas fodinhas, mas não chega aos pés da Lady do game. E pra piorar, ela é idiota, traidora. Mano, puta que pariu, horrível. Em resumo, vai lá, confronta o chefão, vence o chefão. Um cara que é um traidor, que só estava pensando nas filhas dele, que sabe-se lá onde estão. O cara simplesmente é um traíra, sem nem se questionar se as filhas dele ainda estão vivas. Depois que ele decide trair a humanidade, perde a abertura de portal pro maníaco, compulsivo, fanático, religioso, conservador, vice-presidente americano,
que decide fingir que tem petróleo no inferno e dá uma de America! Fuck yeah! E manda aviões, jatos, tanques invadem um inferno como se fosse o Oriente Médio. Alguém aqui consegue pensar dentro do game de Devil May Cry? Sabe, a galera, o exército entrando no inferno e dominando o lugar. E pra piorar, a cereja de que seria o milho nesse bolo de bosta é um Virgil que aparece lá no último episódio, sendo um completo serviçal de bom grado, de tipo, olha, Mundus, eu te amo, Mundus, você é um cara tão legal, matou a minha mãe, sabe-se lá como Esparda morreu, mas eu te adoro, Mundus, olha, eu vou te servir, faço parte do seu exército, eu te adoro, querido, nossa, carinho, né? E vai lá lutar, salvar os refugiados do Makai, dos humanos malvados. O Virgil não é flor que se cheia, tanto que ele é o vilão em Devil May Cry 5. Spoiler pra quem ainda não jogou. Bom, o jogo foi lançado faz tempo, já devia ter jogado. Ele é o vilão em Devil May Cry 5. Ele é uma grande ameaça lá. Mas não é porque ele gosta do Mundus. O Virgil é o capacho, Dante nerfado. E assim, o pessoal fala muito da lacrate, o woke e tal. É um Dante sem testosterona nenhuma, sojado, fraco, amebático, amênico, anêmico, sabe? Fraquinho, meio merda. Adolescente. E assim, a dublagem brasileira não ajudou muito. Apesar de ser profissional, a qualidade é maravilhosa, mas não combina. Gente, quem viu a versão dublada por dubladores que não são oficiais, mas foi uma ótima brincadeira linda em Devil May Cry 5, em vídeos como este aqui. Este aqui, um react de um pequeno vídeo do canal YouTube, que assim, são dubladores profissionais. E pega só que interação linda, sabe? Uma escolha para os dubladores do Dante e do Virgil, onde nós temos o mesmo dublador do Jim Winchester fazendo o Dante e o dublador do Sam Winchester fazendo o Virgil. Cara, isso é cinema. Olha a qualidade. E vocês que viram a animação da Netflix, olha, eu imaginei que assim, isso aqui seria perfeito. Aí, Virgil, já pode parar de ficar abrindo portais. Me entrega aí, Yamato. Se quer tanto ela, então vai ter que tirar de mim. Sabia que não seria fácil. Eu suspeitei que ia falar isso. Quantas vezes nós já lutamos? Perdi até a conta. É a única lembrança que eu tenho da gente desde criança. Bora acabar com isso, Virgil. De uma vez por todas. O Nero é meu filho! É, seu idiota. Não tá lembrando disso não, ô cabeção? Ora. Aquilo foi há muito tempo. Aposto que se divertiu bastante. Por mais que eu fosse adorar ouvir a história, acho que é hora da gente acabar com isso. Eu concordo.
Olha que perfeição. Olha que bagulho lindo, maravilhoso. Olha a qualidade, as vozes combinam perfeitamente. Tem referência até a outro tipo de série, outro tipo de obra, mas ficou perfeito. Eu, como um fã da série Devil May Cry, não consigo mais ver assim outras vozes brasileiras que não sejam essas, que não gente adolescente não dá, não, cara, ficou perfeito, maravilhoso. Isso é um bom trabalho. Nada contra os dubladores brasileiros que fizeram a dublagem Netflix. E como eu disse, a dublagem ficou profissional, boa, bem feita, mas não combina. A do Dante me incomodou o tempo inteiro. Assim, eu senti uma vibe Ben 10. Eu nem tenho certeza se é o mesmo dublador do Rig, que fez o King, etc. Mas não casou. Ele é o dublador de Solo Leveling. O dublador que faz o Ben 10, ele faz várias obras, é um cara maravilhoso, mas não combina com o Dante. Eu não sei se é ele que dublou, porque eu não fui atrás. Mas a vibe que passou da voz do Dante dublado em português, me passou essa vibe adolescente, criança, brincando, e eu... Não! Cara, não! Devil May Cry não é isso! Isso é Devil May Cry. Sabe, um canal no YouTube... que assim, eu não sei como funciona o esquema deles, porque tem várias outras dublagens de games, recomendo muito, fortíssimo. Se inscrevam nesse canal que vocês vão se surpreender. Se vocês amam dublagem e amam games, principalmente com essas histórias cinematográficas, teve Metal Gear, teve Devil May Cry, tem várias outras coisas, vários outros vídeos muito, muito bons, altamente recomendável. E assim, lindo. Isso é perfeição. Isso é Devil May Cry. Aí você vai ver Netflix. Ai, Dante, adolescente sojado, fraco, bosta. Nossa, cara, me brocha. Não tanquei. Ficou ruim. A dublagem Netflix não combinou. O Dante não pode ser um adolescente. Ele não pode ser uma criança. Ele não é uma criança em Devil May Cry 3, ele já é um adulto. Virgil também. E assim, trilha não bate, história ruim, roteiro bosta, cheio de mensagem política. Vai tomar no cu. Eu não quero ver política e referências ao nosso humor. Quero que se foda o que você acha do Donald Trump. Eu quero que se foda se você gosta de Lula, de Bolsonaro, enfia o Bolsonaro lá, e Lula também, põe uma granada na boca e torce pra pegar nos dois. Ai, gente, temos que ver o refugiado. Demônio, o refugiado vai se foder. Não! Ele... não faz sentido, a história não faz sentido, o plot não faz sentido, nada faz sentido na história de Devil May Cry, e a animação Netflix ficou uma bosta. Fede. É ruim. Com spoiler, a minha nota seria 1.5, 2 no máximo, porque tem algumas referências legais, algumas cenas de ações legais, mas no geral é bullshit, é bosta, é ruim. Não deve ser pior do que a animação da Lara Croft, porque eu nem assisti, assim, eu vi o trailer e falei, não vou ver essa merda, não quero saber, eu pulei. Adoro Tomb Raider, é da minha época, eu sou velho, mas não fui ver porque o trailer me matou. Esse eu fui ver porque o trailer dava uma enganada legal, mas é uma história da Lady, soldado, homem, machão, cabecinha de mulher, bonitinho, mas é um cara seguindo um roteiro bosta, um plot bosta, com o exército americano invadindo o inferno, como se ele estivesse entrando no Iraque atrás de Saddam Hussein. É ruim, é ofensivo, me faz mal. Então, assim, nesse ponto, tô com a Liga Nerdola. É lacrate. É lacração, é woke.
Netflix me solta uma animação woke em plena crise dos wokes. Com Branca de Neve sendo uma bosta, com Assassin's Creed Shadows sendo um fracasso, que fez a Tencent tendo que adquirido a franquia. Tomou. Ubisoft, daqui essa bosta aqui, você não sabe fazer essa merda direito. Você desaprendeu a fazer Assassin's Creed. É ruim. E olha aqui assim. Mas você não viu nada, você nem comprou. Não comprei o jogo. Voxel, pau no seu cu. Não comprei e não vou comprar. Porque eu não preciso comprar. Eu posso ver a gameplay completa sem ninguém falar nada em português. YouTubers estão aí pra isso. Eles vão mostrar isso. E eu vi tudo, legal, cheio de bug, alguns probleminhas. Não é de tudo mal. A dublagem, por exemplo, de Assassin's Creed Shadows é legal. Tem algumas coisas maravilhosas. Gostei de vários pontos. Mas não é o que eu esperava. E eu nem sou fã de Assassin's Creed. Por isso que eu nem fiz questão de comprar o jogo, nem fiquei no hype, nem nada. Eu só falei, não, tá meio nada a ver. Eu não tenho nada contra o Yasuke. Nada. Só pra antes que alguém me ataque, falando, você não gosta de negro. Eu sou preto, caralho. Nem luz na minha cara vai me fazer parecer menos preto. Cabelo enrolado, cachadinho, bonitinho. Olha só, barba crespa. Olha a corzinha, né? Olha, eu não sou branco. Eu achei o design do Yasuke maravilhoso. Tá da hora, mas assim, uma história focada no Yasuke com Assassin's Creed ficou meio merda. Não vou nem falar do personagem opcional sem gênero definido no meio do Japão feudal. Não precisa ser historicamente preciso, mas fica meio merda, né? Fica meio tipo, como assim? Quer dizer que não existia ninguém assim, com essa definição exata, falando linguagem neutra lá naquela época? Não. Dessa forma como é nos dias de hoje, não. Nada contra. Se você quer se chamar João, Catarina ou Filomena, não interessa. Nada contra. Já encontrei várias pessoas que são assim. Tomamos cerveja, demos risadas, mas não fique mal. Um abracinho, toma uma cerveja, segue tua vida aí, cara, tranquilo. História. Se você fazer um canal de história do que eu já vivi, ia ser tipo o Peter Jordan, né? Falando desde 1500, só que eu não sou tão velho assim. Na verdade, eu sou um pouco mais novo que o Peter, um pouco mais novo que o Bernardo Lopes. Mas, assim, eu não sou um cara das cavernas, mas não encaixa. Voltando a Devil May Cry, é ruim. É lacrate, é woke, é uma bosta. Nossa, que animação ruim. A qualidade da animação não é essas maravilhas e tal. É inferior a Castlevania, sabe? Quando a gente tava na fase do Trevor, etc. É inferior. A qualidade de ação é inferior ao que você tinha ali. E olha que Castlevania não era pra ser um nível de fodacidade maior do que Devil May Cry. É até foda, mas não era pra ser... Era pra pelo menos estar parelho ali. Não, deixa muito a desejar. Por quê? Porque diferente de... no caso do Castlevania, onde a animação parece um anime japonês, principalmente na versão antiga, antes daquela versão nova, onde você tem a última que saiu, a última temporada, né, as duas últimas que saiu de Castlevania, onde você tem uma queda na qualidade e fica com uma carinha de animação ocidental. As primeiras fases de Castlevania parecia realmente um anime. Só que esta animação de Devil May Cry tem uma cara de anime ocidental. Não tem aquela velocidade, os traços, não tem aquele efeito que você sente quando você vê um Dragon Ball, por exemplo. Que era o mínimo esperado numa animação de Devil May Cry. Falta, sabe? Falta qualidade no traço, falta detalhamento, falta emoção, falta uma trilha sonora decente. E é isso. Ruim. Triste, decepcionante. E é isso que eu tenho a dizer sobre Devil May Cry Netflix. Horrível. Não assistam, não recomendo. Vai jogar o jogo que é muito melhor.
Não dê audiência pra esse tipo de bosta, porque ficou ruim. Se eles forem fazer outra temporada, vai ser onde o Virgil se assume como, entre aspas, vilão pra confrontar o Dante, que tá congelado, capturado pelo governo. Porra, gente, o governo americano pegou o Dante. O governo americano capturou o filho de Esparda. Com uma facilidade incrível. Olha só, um anestésico injetado nele foi o suficiente para deitar o Dante. É como se eu fizesse uma batalha mortal e dissesse que o Batman ganha do Virgil, ganha do Dante, porque eles são equivalentes, e Batman vence toda essa galera. Faz sentido pra você? Que não faz. Um Batman de Hellbat talvez tivesse chance, mas não é o Batman, é a Lady militar. E o vice-presidente conservador fanático americano invade o inferno. Nossa, gente, não consigo nem imaginar o quão difícil seria dentro de Devil May Cry, mesmo especialistas e com todo o poderio de fogo que nós temos na era moderna, adentrar o inferno de Devil May Cry. Não dá, não nos jogos, mas nessa animação é facinho, ó. Manda 3 jatos, mísseis, e só tem. E aparentemente eles só tem refugiados. Não tinha soldado, não tinha bicho gigante, não tinham monstros com força colossal, capacidade de teletransporte, lançar energia amaldiçoada que vai literalmente vaporizar aço, como acontece nos games. Não, lá basta que o soldadinho venha com a balinha especial, com a munição antidemônio, ele já rula todo mundo e alguns mísseis são suficientes para acuar o mundo. Nossa. Uma bosta. Não assistam. É horrível. Então, não se caso você viu todo esse vídeo, deixa o seu like, pelo amor de Cristo. Muita gente assiste às vezes o vídeo todo, mas não deixa o like, cara. Deixa o like, ajuda o canal, obrigado. Deixa um comentário. Eu não gostei dessa opinião. Essa tão fofa, Lady é macho pra caralho. Mas é triste, não aparece. Não temos uma loira gostosona com a calça colada de couro, segurando a espada do Esparda, rolando todo mundo. Não temos a Trish. Não temos a Lady com aquele ar sedutor, uma mulher jovial, bonita, que mesmo que não queira, é sedutora, é bonita, é um dos crushes de muita gente. Não, a gente tem uma 3 soldadinho e tal. É como se você estivesse servindo no exército e gostasse do seu amigo um pouco mais afeminado. Nada contra. Só não é a mesma coisa que a Lady. Tô falando triste, mas é a Lady. Não temos a Trish, não temos a Lady. Não temos nada que me faça querer dar um uau, que legal. Não. Nossa, que bosta. É isso, então deixa o like, curta, comenta e compartilha. Sigam o Dragão e valeu, pessoal. Torne-se um apoiador do canal. Agradecimentos eternos ao nosso querido Natanael Vieira. E a você que assistiu o vídeo até aqui, bora lá, sigam o Dragão, valeu.